Quinta aula da ciência da religião. A aula de hoje vamos estudar sobre religiões que não acabam mais. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para discernir a vontade dele e não das religiões. Novamente o nosso gráfico religioso. Ano 33, início da igreja. 2022, a igreja permanece fiel, única igreja bíblica não denominacional. Terceiro século, desvio da igreja católica das doutrinas cristãs. 1517, surge por Martim Lutero a igreja luterana. 1559, a igreja presbiteriana, baseada nas doutrinas de Calvino e John Knox. São datas não muito precisas, muito difícil você saber, são mais ou menos algumas informações. Os reformadores, todos que nós veremos, nunca voltaram, nunca restauraram a igreja bíblica. Iniciaram denominações, descontinuaram o desvio da igreja católica. Estudaremos sobre os anabatistas. Thomas Müntzer foi um líder anabatista. Dentre os pregadores anabatistas, alguns nomes destacam como Conrad Grebel, Felix Manz, John Leyde, Nicolau Stark. Contudo, nenhum deles alcançou o nível de influência de Thomas Müntzer. Foi um grande pregador da Anabatista. Os anabatistas foi uma seita revolucionária de camponeses alemães em 1524 que tinha por principal característica a rejeição do batismo da idade infantil. A seita alegava que os indivíduos deveriam ser batizados em idade adulta, já que estariam aptos e maduros. Os anabatistas logo se associaram ao movimento luterano, já que viam nele uma força aliada na subversão das primícias católicas. A principal proposta anabatista consistia na reivindicação do modelo igual da era apostólica, do princípio da igreja. Com isso, almejava a partilha das riquezas que estava sob a posse de aristocratas abastados e também do clérigo da igreja católica. O que eles visavam seria como a igreja primitiva, que dividia os seus bens entre si. Essa reivindicação partiu inicialmente de nobres de baixo prestígio social, isto é, cavaleiros que não tinham propriedades e nem herança de valores vultuosos. Os seguidores dessa corrente eram conhecidos como anabatistas, uma vez que defendia o batismo voluntário de adultos e opunha o batismo infantil, pois considerava que os recém-nascidos não tinham a verdadeira fé para serem batizados. Inicialmente foram perseguidos e martirizados, tanto por calvinistas como por católicos. Essa circunstância lhes obrigou a permanecer escondidos em pequenas comunidades do mundo rural. Além de sua defesa sobre o batismo da idade adulta, seus seguidores entendem que os preceitos incluídos na Bíblia devem ser as únicas referências válidas por uma autêntica vida cristã. Acreditam que são chamados para renovar a igreja cristã, segundo o modelo do Novo Testamento, e considere que a igreja é uma irmandade que deve estar separada do Estado, nada com política. E isto é realmente uma boa coisa, isso é bíblico. Tem um espírito evangelizador e missionário, defende sua autonomia frente ao poder do Estado e são partidários da igualdade social e não da violência. Devido às perseguições por defender o batismo de adulto no princípio da reforma religiosa, eles se associaram a Menon Simons. Foi um teólogo originário da Frísia, ordenado padre católico em março de 1524, e é considerado um dos reformadores radicais ligado aos anabatistas. Simons era um padre católico holandês que se converteu ao anabatismo em 1536.
Sua influência sobre o grupo anabatista foi tão forte que o grupo anabatista no norte da Europa foi chamado de Menonitas. Os Menonitas, então agora chamados, surgem no tempo da Reforma Protestante como um movimento alternativo com ênfase na simplicidade, vida em comunidade, seguindo os princípios de Jesus como está nos evangelhos, imitar a vida de Jesus, a sua simplicidade. Tudo começou em Zurique, na Suíça, em 1525, com seguidores do reformador Zwinglio, onde defendiam a separação da Igreja do Estado e por isso foram perseguidos. Lembra-se que a Igreja Católica perseguia todos os que desviavam das suas doutrinas. E assim aconteceu com os menonitas também. O movimento se espalhou pela Alemanha, Suíça e Holanda, onde recebeu a adesão de um sacerdote católico chamado Menno Simons. Ele se tornou líder e deu direcionamento a esse grupo e acabou recebendo a designação de menonitas. Então, os anabatistas agora são os menonitas. Ele defendia que o único fundamento para a nossa vida deve ser Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Se essa ideia fosse seguida a risco, que maravilha! Em busca de lugares de tolerância para viver sua fé, um grupo chegou na Ucrânia aproximadamente em 1790, por causa das perseguições. Em 1910, eram em torno de 20 mil vivendo na Ucrânia e Rússia. Com a revolução que implantou o comunismo na Rússia, eles vieram a perder todas as suas propriedades. Escolas e igrejas foram confiscadas no início de 1929. Isso era o comunismo da época. Em 25 de novembro desse ano, aproximadamente 6 mil menonitas receberam a permissão para sair da antiga União Soviética, a cortina de ferro. Por causa da crise econômica de 1929, nenhum país estava disposto a recebê-los. Foram para a Alemanha por curto período até encontrar um destino. Alguns conseguiram ir para o Canadá, mas os únicos países dispostos a recebê-lo foram o Brasil e Paraguai. A história dos menonitas no Brasil. Os menonitas de origem europeia vieram para o Brasil entre 1928 e 1934 como fugitivo do comunismo russo. Instalaram-se no Vale do Rio Crauel, no município de Ibirama, em Santa Catarina. Depois de 20 anos em Santa Catarina, por não se adaptarem à região montanhosa e selvagem, os menonitas buscaram novos rumos e compraram a fazenda Cancela, próxima a Curitiba, no Paraná. Assim fundaram comunidades no bairro de Vila Guaíra, Boqueirão e da Colônia em Palmeiras, no Paraná. Em suas comunidades construíram igrejas, escolas e fundaram cooperativas. Uma comunidade reconhecida pela sua simplicidade, pela comunidade e pelo vestuário. A Igreja Batista Tradicional. John Smith, de 1554 a 1612. Libertário religioso inglês e ministro não conformista, chamado de Batista, autobatizador, que geralmente é considerado o fundador dos batistas organizados na Inglaterra. John Smith, clérigo anglicano, cofundador da denominação batista. Essas são as informações que temos sobre a história da Reforma Protestante. John Smith discordava da política e alguns pontos da doutrina da Igreja Anglicana, da qual ele era pastor. Após uma aproximação com os menonitas, examinando a Bíblia, creu na necessidade de batizar-se com consciência, infelizmente ainda por aspersão, batizar por entendimento. E em seguida batizou os demais fundadores da igreja, constituindo assim uma igreja batista organizada. Até então, o batismo na igreja batista não era por imersão.
Somente por volta de 1642 que os batistas adotariam oficialmente essa prática, tornando comum depois a todos os batistas. A primeira confissão dos particulares batista, a Confissão de Londres, de 1644, também foi a primeira a defender o batismo por imersão. O movimento batista surgiu em uma colônia inglesa na Holanda, num tempo de reforma religiosa intensa. Os batistas são uma denominação histórica. Alguns seguidores de Jesus eram chamados inicialmente de anabatistas, ou seja, aqueles que batizam de novo. O termo batista vem da origem grega baptisté, Batista, que também descrevia João Batista, e por isso, posteriormente, por volta de 1569, passaram a ser chamados de batistas. A história aceita sobre a origem das igrejas batistas e seu surgimento como um grupo de dissidentes ingleses no século XVII. É o que informa a Reforma Protestante, a história da Reforma Protestante. A primeira igreja batista nasceu quando um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca da liberdade religiosa em 1608, liderado por John Smith, um clérigo da igreja anglicana, e Thomas Elvis, um advogado, organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrinas batistas. John Smith, como já foi dito, discordava da política e de alguns pontos da igreja anglicana, da qual ele era pastor. Após uma aproximação com os menonitas, examinando a Bíblia, creu na necessidade de batizar-se com consciência, com entendimento, infelizmente por aspersão. Em seguida, batizou os demais fundadores da igreja, constituindo assim a primeira igreja batista organizada. Até então, o batismo não era por imersão. Só os batistas particulares, por volta de 1642, adotaram oficialmente essa prática, tornando-se comum depois a todos os batistas o batismo por imersão. A primeira confissão dos particulares, a Confissão de Londres de 1644, também foi a primeira a defender a imersão no batismo. Doutrinas batistas. Qual o real significado do batismo para os batistas? O batismo é entendido como uma expressão confessional de fé e arrependimento para os batistas. Não é indicado como pré-requisito para a salvação, mas um pré-requisito para a admissão à igreja. Então, o batismo é para pertencer à mesma ordem de fé nas igrejas batistas. Ela simboliza a morte para o pecado e o novo nascimento em Jesus Cristo. É o que simboliza o batismo. O batismo bíblico. Marcos 16:16. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Nesse texto é claro, muito claro, que o batismo é para a salvação, para aqueles que creem, para ser salvo. Atos 2:38, Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nesse texto é muito claro que o batismo é para perdão de pecados. No céu não entra pecados. Então o batismo é essencial para a salvação, porque ele perdoa os pecados. Esse é o propósito do batismo: perdoar pecados, para que a pessoa seja salva, se ele crer. Infelizmente, a Igreja Batista é uma heresia que eles pregam, que o batismo é para pertencer somente à mesma ordem de fé, pertencer à Igreja Batista. Heresia, quando prega que o batismo não é para a salvação, é uma heresia. Os batistas e a predestinação. Os batistas entendem que Deus, por sua livre iniciativa e por sua graça, escolheu aqueles quais quis salvar e predestinou em tempos séculos ocultos
para ser seu povo, mas não predestinou os que haviam de ser rejeitados e condenados. Sobre os réprobos, os reprovados, simplesmente se cumpriu a justiça por causa dos seus pecados. Vão ser condenados por causa dos seus pecados. Todos os homens mereciam justa punição por seus pecados. É assim que diz os batistas. Deus, porém, por suas razões secretas, escolheu alguns para livrá-los da eterna punição, sem tomar qualquer decisão quanto aos demais. A justiça de Deus fica patente na condenação dos réprobos reprovados, e a sua benevolência se evidencia aos eleitos. Essa posição se contradiz o próprio Deus, em seus próprios termos, pois, ao não eleger os reprovados para a salvação, por ser ele o único que poderia salvar, Deus estaria contrariando o livre-arbítrio que ele tanto deu e destinando os réprobos para a perdição eterna. Assim pregam os batistas. Então, para que o livre-arbítrio? A livre escolha de ser salvo ou não? Por quê? Se Deus já escolheu um povo exclusivo para ele. Uma heresia da doutrina batista. É uma heresia. 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Isso contradiz a doutrina da predestinação, que pregam que Deus já tem um povo próprio, escolhido. Mas Deus quer salvar todas as pessoas. Esse é o desejo dele. John Wesley foi um reverendo anglicano e teólogo britânico. Foi o líder e precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Estudou durante 6 anos na escola de Charterhouse, em Londres. Em 1720 foi para o Colégio Igreja de Cristo, em Oxford. Em 1726 foi eleito membro da Lincoln Colégio. John Wesley foi ordenado diácono para o ministério anglicano em 1728 e passou a acompanhar seu pai na direção da igreja anglicana. John Wesley e o movimento metodista. Imagine um país numa profunda crise social, operários e mineiros trabalhando 16 horas por dia por um salário de fome. Imagine milhares de crianças em idade escolar trabalhando e morrendo de chagas e frio. Imagine, por outro lado, uma caça de nobres a quem se otorgou o poder sobre os meios de produção e sobre os seres humanos para escravizá-los, explorando suas forças. Imagine isto que nunca mudou até hoje. Os políticos e religiosos faziam a mesma coisa. Nesse contexto foi que surgiu o movimento metodista. Deu-se na Inglaterra no começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores John e Carlos Wesley, passaram a se reunir para o culto da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, da prática da oração, do jejum, da visita aos presos e aos enfermos, por causa da situação que passava pela Inglaterra. John Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão daqueles que comungavam junto à religião oficial anglicana. Esse grupo, conhecido inicialmente como Grupo Santo, marcou sua identidade pelo método: dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, de visitar os presos, os enfermos, os desterrados e assim por diante. Por causa dessa organização, esse grupo foi apelidado de metodistas, quer dizer, aqueles que têm um método. A Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII.
O envolvimento do metodismo com as questões relevantes da sociedade é uma marca que acompanha desde o seu início. A humanização dos presídios, o combate à escravidão, a luta por salários dignos para os operários, o fornecimento do ensino básico para as crianças pobres, distinguiram os metodistas quando ocorreu assim a chamada Revolução Industrial na Inglaterra. Por ter surgido no ambiente universitário, o metodismo compreendeu cedo a importância de se promover a educação como instrumento para a melhoria da qualidade de vida, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Que bom pensamento, né? De pessoas intelectuais pensar assim. Por volta do ano 1700, a educação na Inglaterra era privilégio somente dos ricos, infelizmente. Por essa razão, John Wesley fundou a Kingswood School em 1758, por entender que o ensino é fundamental na formação de uma sociedade mais justa e igual, principalmente as crianças pobres sem condições de estudarem. Oxalá se os políticos pensassem assim em nosso país, assim como John Wesley pensou. Em 1730 surgiu oficialmente o chamado Clube Santo. John Wesley, seu irmão Carlos, William Morgan e Bob Kirkham começaram a reunir-se em Oxford para estudar juntos, organizando uma pequena sociedade. Esforçavam-se por levar uma vida de estudo e de espiritualidade disciplinada e regularmente se dedicavam a ensinar os órfãos, visitar os presos, cuidar dos pobres e idosos. Ali, eles foram chamados pela primeira vez de metodistas. Esse nome foi decorrente do rigor com que desenvolviam suas práticas de vida e de cristianismo com muita disciplina e método. Na realidade, John Wesley não desejou fundar uma nova igreja ou uma denominação. Era apenas um movimento, organizar a situação na época da Revolução Industrial. Se a força das circunstâncias históricas obrigou o metodismo a constituir-se finalmente em uma denominação ou igreja, tal fato sucedeu contra os desejos e propósitos originais do reformador, porque essa não era a vontade dele. Wesley sempre considerou a si mesmo como ministro da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana Episcopal. A Igreja Metodista pratica o batismo por aspersão, embora aceite o batismo por imersão ou derramamento, caso seja necessário. A Igreja Metodista batiza a criança não porque considera ou acredita na condição da criança ficar pagã, como é pregado na Igreja Católica, pois ela pensa que qualquer criança, antes da idade da razão, é salva, conforme as palavras de Jesus Cristo, a criança do reino dos céus. Mas tem consciência de que o batismo infantil é uma consagração da criança a Deus e significa a entrada da criança como participante da comunidade de fé que é a igreja, tal qual era a circuncisão para as crianças de Israel. Assim pensa a Igreja Metodista. O pastor metodista celebrará usualmente por aspersão o batismo, conferindo a crianças e também a adultos. Também batiza adultos por aspersão ou por imersão, conforme ao desejo de cada pessoa. A Igreja Metodista no Brasil é uma denominação protestante metodista, sendo de orientação metodista e protestante clássica ou tradicional. Fundada por missionários americanos em 1867, após uma fundação mal sucedida inicial em 1835. Ela cresceu firmemente desde então, tornando-se autônoma em 1930. A Igreja Metodista do Brasil, a 15ª maior denominação protestante em nosso país.
Novamente o nosso gráfico religioso. Ano 33, uma data mais precisa sobre o início da igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, e continua até hoje, ano 2022, uma única igreja bíblica não denominacional. No terceiro século, por influência do Império Romano, a Igreja Católica surgiu, desviando-se da verdade. Em 1517, Lutero, revoltado contra as teses da Igreja Católica, as doutrinas da Igreja Católica, ele procura restaurar a Igreja Bíblica, só que ele iniciou a Igreja Presbiteriana. Em vez de voltar para a raiz, continuou o desvio. Em 1525 surgem os Menonitas, Menno Simões, um líder dos Menonitas. Em 1559, Calvino e John Knox não restaura a Igreja Bíblica, começa a Igreja Presbiteriana. Em 1569, John Smith também inicia a Igreja Batista. Em 1730, os Metodistas, John Wesley, então inicia o movimento metodista. É interessante que tudo isso são coisas criadas pelo homem e nunca voltaram às raízes, nunca conseguiram restaurar a Igreja Bíblica. Por isso é que precisamos examinar as Escrituras. Se você observar aí, o pensamento deles vem tudo da Igreja Católica, continua a raiz. E o que nós temos que fazer é tirar isto e colocar os olhos na Bíblia. Senão nós continuamos começando, desviando, o desvio continua cada vez maior, porque não volta para as práticas da Bíblia, como autoridade máxima para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, esses restauradores são tidos por religiões como homens santos, homens tal, e foram todos hereges. Ninguém deles voltou à Bíblia Sagrada, infelizmente. O que nós temos que pedir é que Deus nos abençoe de sabedoria e temor à palavra de Deus, para praticar exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Ele quer que nós façamos. Que Deus nos abençoe.